ação dela para todos nós, ó Pai. Inspira agora esse irmão que irá contextualizar esse capítulo 13 de Gênesis, ó Pai, que venhamos aprender mais e mais sobre o Senhor nesse capítulo, Pai. Obrigado por todos que estão participando, de todas as partes do nosso país. Obrigado, Senhor, por cada um que se disponibilizado está aqui nesse momento para aprender mais a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós temos bastante irmãos pela primeira vez, né, o Alessandro? Eu vou fazer aqui então, sim. Eu não vou iniciar direto no 13, então eu vou fazer um breve contextualização dos 12 capítulos anteriores, de forma sucinta, e para nós relembrarmos o que nós vimos até então. No capítulo Boa noite, 1, irmão Giovanni. Boa noite, Zuleika. Tudo bom? Graça e paz, irmã. Bom. Irmã Zuleika de Porto Alegre. A irmã Gene está entrando, que bom, maravilha também. Minha mãe também está aí, prestigiando o filho. Boa noite, Jane. Boa noite, irmão. Hoje você é o nosso professor. Oi, Boa Jane. noite, Hoje eu vou Jane. compartilhar aqui Oi, Jane. da Bíblia. Oi, irmã. Oi. Alegre. Ontem eu comi, hoje eu comi bem. Já deu Graças a Deus. Amém. Amém. Amém, irmã. Então, nós vamos rever agora, então, relembrarmos os capítulos, 12 capítulos, até chegarmos no 13, que é o objeto do estudo de hoje. No capítulo 1 de Gênesis, nós vimos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando o mundo, né? Em 6 dias tudo foi criado, no 6º dia ele criou o homem e mulher, e no 7º dia, que é o sábado, ele descansou. No capítulo 2, ele volta a falar especificamente da criação do homem e da mulher. Ele fala da criação, a origem da humanidade, ele fala aonde colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden, no versículo 9, ele disse que lá no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 15 do capítulo 2, ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse era o objetivo do homem no Jardim do Éden. E deu uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, qualquer uma, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele falou no versículo que eu citei anteriormente, que existiam 2 árvores, né? No 9, o da vida, que poderia comer, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não poderia comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No versículo 18, ele explica por que criou a mulher. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e ele corresponda. Então, o Senhor Deus nos trouxe ao homem para ver como esse chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Então, está explicando tudo direitinho no capítulo 2, a criação do homem e da mulher e também dos animais. No versículo 3, nós vimos a queda do homem, o pecado, né? Satanás tentou Eva, e Eva, pela cobiça dos olhos, onde o apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 2:16, nos dá um alerta, né, de que a cobiça da carne e dos olhos não provém de Deus. E a Eva teve cobiça com os olhos. Pois respondeu a mulher à serpente, no versículo 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E Satanás tentou Eva e enganou Eva, mentiu para Eva que eles não morreriam. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, olha a cobiça, ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, se obter discernimento, tomou o seu fruto e comeu-a, e deu ao seu marido, que também comeu. Aí Deus viu isso, conversou com Adão, o que ele fez? Adão, ao invés de assumir o seu erro, né, seu pecado, ele colocou a culpa em Deus e na mulher. Ele disse: olha, foi a mulher que você deu para mim, Deus. Ela que me fez eu pecar, não assumindo os erros, né?
Aqui nós aprendemos que nós devemos assumir perante Deus os nossos erros. E a Eva colocou a culpa na serpente, no capítulo 3, e Deus castigou, né? Profetizou o castigo ao homem, à mulher e à serpente. A serpente, ele falou que poria inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, e este lhe ferirá a cabeça, no caso, a descendência da mulher, a humanidade, e você ferirá o calcanhar. Também é uma profecia também, no futuro, que nós sabemos agora porque aconteceu, da morte de Jesus Cristo e ressurreição. Satanás feriria Jesus Cristo, mas não o mataria. Jesus Cristo, sim, venceria a morte na cruz. A mulher teve o castigo da multiplicar as dores de parto, e o homem, o trabalho árduo, ele tinha tudo à disposição, agora ele teria que trabalhar. No capítulo 4, nós vimos, né? Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz a Caim, e também deu a Caim e Abel. A Bíblia, né, o Moisés só citou esses dois nomes, mas sabemos, né, que tiveram filhas também, tanto que o crescer e multiplicar era Adão e Eva, filhos, os filhos tiveram que casar com os homens com as irmãs para poder ter a procriação. Caim matou Abel no capítulo 4, Caim foi castigado por Deus, e na sequência diz os descendentes de Caim. Aí fala dos descendentes de Caim. Essa descendência é chamada por Moisés, por Deus na Bíblia, os filhos do homem. No capítulo 4 ainda nasce Sete. Novamente Adão teve relações sexuais, a quem chamou de Sete. Nessa época começaram a invocar a Deus, e na geração de Sete eles são chamados os filhos de Deus. A descendência de Adão, no capítulo 5, aí fala de Adão, Sete, todos os primogênitos, Sete, Enos, Cainá, Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, e chega até Noé, para em Noé e fala dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6, nós vemos a corrupção da humanidade, ou seja, o que seria? Os filhos de Deus tiveram filhas bonitas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, ou seja, as filhas da descendência de Caim, chamado os filhos do homem, eram bonitas. E os filhos de Deus, a descendência de Sete, viram isso, começaram a casar com ela, a ter relações com ela, né? Deus não se agradou porque a perversidade do homem e do espírito, e prometeu acabar com o mundo através do dilúvio, e só salvar quem merecesse. No caso, foi Noé, seus filhos, as suas noras e esposa. Então, aí mandou Adão construir a arca. No capítulo 6, ele constrói a arca. No capítulo 7, começa o dilúvio. E aqui tem uma passagem para a gente relembrar, que muitas vezes a gente estuda na 1 Pedro. 1 Pedro, versículos... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Onde diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias Noé. Noé levou 100 anos para construir a arca, e Deus, com longanimidade, esperando que aquele povo se arrependesse, Noé pregando a justiça, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, ou seja, os 3 filhos de Noé, as 3 noras, 6, a esposa de Noé e Noé, foram salvos por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Quando a gente estuda a carta de Pedro, é citado isso, e nós aprendemos que tem a ver com essa questão da arca de Noé, da corrupção que houver ali, a mistura da descendência dos filhos de Deus com os filhos do homem. Então, no capítulo 7, nós vimos o dilúvio. No capítulo 8, nós vimos o final do dilúvio, e Deus prometendo ao final do dilúvio, fazendo uma aliança que não mais destruirá a terra daquela forma, através do dilúvio. No capítulo 9, então, é a aliança de Deus com Noé, onde ele fala da aliança dele, das bênçãos, e tem o sinal da aliança, que seria o arco-íris, né?
no versículo 12. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda espécie. Ou seja, no versículo 21 ele diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, Deus não vai mais destruir a terra na forma do dilúvio. Mas 2 Pedro 3,10 nos diz como a terra será destruída. Vamos lá, 2 Pedro 3,10, onde Pedro fala: o dia do Senhor, ou seja, a volta, porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então, essa será a forma da destruição da terra na vinda do Senhor, quando vier resgatar a sua igreja, os bons para ter a justiça correta e os maus para pagarem seus pecados. Os bons que foram batizados e receberam o Espírito Santo, são batizados por Jesus pelo Espírito Santo, e os maus aqui serão batizados com fogo, ou seja, terão o juízo final. No capítulo 9 ainda fala sobre os filhos de Noé. Ali o Noé, depois do dilúvio, depois que a terra secou, o Caim encontrou o pai embriagado na tenda, ao invés de tapar o pai e proteger, ele viu a nudez, falou para os irmãos, e ali no versículo ele foi jogado uma praga para Cã, né? E depois nós vemos a maldição de Cã e a bênção para Sem e Jafé. O capítulo 10, a origem dos povos, como disse o nosso irmão Alessandro, aqui Moisés, que aprendeu a dar o spoiler, né? O spoiler existia na época de Moisés. Na realidade, o capítulo 11 vem antes do capítulo 10, a história. No capítulo 11, Deus tinha falado lá, no capítulo 9, versículo 1, a ordem de Deus. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se e encham toda a terra. Esta é a ordem de Deus. Lá no capítulo 11, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, os homens todos daquela geração, Sem, Cã e Jafé, ao invés de obedecer a Deus, se reuniram e disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra, descumprindo a ordem de Deus. Deus veio e confundiu a todos. Aí nós voltamos para o capítulo 10, que nos diz a origem dos povos, a descendência de Jafé. Os jafetitas foram para tais locais, de acordo com as línguas deles. Antes era uma língua só, aí eles se dividiram aqui em três grandes línguas, né? As línguas dos jafetitas, depois os camitas, para onde foram, de acordo com as suas línguas, e os semitas de Sem, para onde foram, de acordo com suas línguas. E no capítulo 11, versículo 10, da mesma coisa que como Moisés escreveu lá, a descendência de Adão a partir de 7, agora ele escreve a descendência de Sem. Aí nós temos Sem, Arsfage, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, para Terá, assim como parou lá em Noé e citou os três filhos, ali parou em Terá e citou os três filhos, Abraão, Naor e Arã. No capítulo 12, que foi a aula passada, nós vimos o chamado de Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, era a ordem, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Antes disso, no capítulo 12, versículo 31, Terá, pai de Abraão, tomou seu filho Abraão e seu neto Ló, que era filho de Arã, que havia morrido lá na terra dos caldeus ali, e pegou, então, o Arã, gerou Ló. Arã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia. Então, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram para Ur dos caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, uma cidade, mesmo no nome do tio lá, pai de Ló, estabeleceram-se ali. E a ordem para Abraão era para ele sozinho, para Canaã. Em Arã, quando estabeleceram, o pai deles morreu, Terá morreu, e Deus volta a chamar Abraão e dá ordem para ele.
E tem uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão, no versículo 4, cumpriu a ordem de Deus e foi junto com Ló lá e saiu de Harã e foi para a terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra, quando estava em Canaã já. Abraão, então, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe, tudo ainda em Canaã. Surgiu uma fome lá em Canaã e Abraão foi para o Egito, saiu da terra prometida, nós vimos na aula passada, e Ló foi com eles. Quando chegaram lá no Egito, o rei de Egito e o povo lá tinha tradição de roubar as mulheres bonitas e matar os maridos. Então Abraão, que na verdade era meio-irmão de Sarai, porque Sara era filha do pai, mas não da mesma mãe de Abraão, disse: olha, tu diz que é minha irmã, não era uma mentira completa, né? E assim me pouparão. E o rei tomou a Sara, deu vários bens para Abraão. Abraão já era rico, deu vários bens para Abraão. Depois descobriu disso, o rei foi, no versículo 16, ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas de camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aquela promessa de Deus, né? Aqueles que chamam amaldiçoarem, também eu amaldiçoarei. E ele tomou a esposa de Abraão, né? Mesmo sem saber que era esposa, e foi amaldiçoado. E viu isso o faraó e devolveu a esposa, devolveu todos os bens e mandou embora do Egito. E ele, no versículo 13, agora nós vamos entrar. Então eu vou ler aqui o 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe. Voltou para a terra de Canaã com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão, quando já saiu lá da terra dos caldeus, já era rico e ficou muito mais rico com as recompensas que recebeu do faraó. Estava riquíssimo aqui. E junto com ele, rico, também estava Ló, naquela promessa, né? Você será uma bênção para os outros. E Ló estava com ele, Ló também foi abençoado com bens materiais e também com servos. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até chegar ao lugar entre Betel e Ai, como nós vimos na aula passada, onde já havia armado o acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão estava de volta na terra de Canaã, como Deus havia ordenado. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e bens. Ló, como nós vimos aqui, foi abençoado por estar na companhia de Abraão. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Eles estavam na região de Canaã, terra, água, tudo era necessário para as grandes riquezas dos dois. Então, não tinha condições de sustentar os dois. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Ló e Abraão eram nômades, eram visitantes daquela terra, não era delas aquela terra. Deus prometeu. No versículo 8, nós vemos, então Abraão disse a Ló, Abraão apaziguando a situação: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha a bondade de Abraão. Aqui nós aprendemos, eu vejo, com Abraão, a forma de apaziguar uma situação, humildemente, até ceder algumas coisas para não haver briga e atritos. Olhou então Ló e viu todo o vale de Jordão. Ló olhou e deslumbrou tudo aquilo que viu com seus olhos. Todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor,
como a terra do Egito, quando estiveram lá no Egito, quando fugiram da fome e foram para o Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, ao oriente, saindo das terras de Canaã. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Nós vamos ver futuramente o que vai vir a ser Sodoma e Gomorra, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, quando houve essa desavença entre Abraão e Ló, os seus empregados e seus servos, Abraão humildemente chamou Ló, para não, parentes, irmãos, né, tio e sobrinho, e disse para Ló: olha, não vamos brigar, escolha para onde tu quer ir e eu vou para o lado oposto, não vamos brigar entre nós. Muito embora Abraão, por ser tio, ele tinha a primazia de escolher o local para onde ele iria, e Ló deveria obedecer, mas Abraão foi humilde. Como nós vamos ver também no futuro, a mesma coisa vai acontecer com Isaac, o mesmo exemplo. Então, Deus volta no versículo 14, refazer, né, confirmar a promessa a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, Deus falou com Abraão: de onde você está, Abraão, né? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência, para sempre. Esse para sempre aqui é a interpretação correta, até quando Deus quiser, até quando as coisas sejam feitas com a vontade de Deus. Hoje, infelizmente, o para sempre é interpretado ad eterno, por isso que nós vemos as brigas muitas lá entre Israel e os muçulmanos. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. A descendência de Abraão, também simbolicamente aqui, nós sabemos hoje, porque nós temos todo o mistério de Deus, a revelação completa que é a Bíblia, nós sabemos que nós somos também da descendência de Abraão. Nós vamos ver, né, mais à frente, né, a questão do Isaac lá, o Abraão vai demonstrar sua fé, vai ser chamado o pai da fé, e todos nós que estamos aqui na tela, nós temos fé em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e somos filhos de Abraão por esta fé. Então, Deus refaz a promessa, confirma a promessa: tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, que é impossível, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E realmente Abraão percorreu, em tendas, até se fixar no futuro, percorreu todos os locais, conhecendo os locais. Então, Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, nessa história de Gênesis que nós estamos estudando com os irmãos de Manaus, nos 13 capítulos, o que me competiu hoje, né, trazer para vocês a leitura do capítulo 13. A desavença, né, entre Abraão e Ló, que, na verdade, foi resolvida humildemente através de Abraão. Se separaram, cada um partiu para o seu lado, e Abraão permaneceu na terra de Canaã, e Ló foi para o oriente, para as cidades onde estavam Sodoma e Gomorra, e mais adiante nós vamos saber o que vai acontecer com Ló e com Abraão. Irmão Alessandro, aqui está então o capítulo 13 da noite de hoje. Alguém, assim, tem algum comentário, alguma pergunta a respeito desse contexto que foi trabalhado pelo irmão Giovanni, do capítulo 13, ou um outro capítulo dentro daquilo que ele abordou, para a gente poder, assim, esclarecer? Fiquem à vontade, a gente pode participar. Perguntas, comentários. Diga, Cícero. O microfone, Cícero. Só o versículo 2 do capítulo 6, que o filho Giovanni falou, os filhos dos homens eram os filhos de Caim, é isso? É porque, só para ficar claro, lá na observação que o Giovanni trabalhou, né? Como ele fez uma recapitulação, justamente para ajudar os irmãos que estão participando, a gente pode ver que quando Caim ele mata Abel, ele vai e se afasta dos pais, né? E aí a gente nota, ao ler com cuidado lá o capítulo 6,
que vai trabalhar duas distinções, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Foi até a aula que o Natan trabalhou no capítulo 6. E aí algumas pessoas, por exemplo, desconsiderando o contexto, vão dizer assim, os filhos dos homens são o quê? Anjos. Até o Natan trouxe essas teorias, né, que as pessoas levantam. Mas a gente olhando, com base lá no capítulo 5, como o Giovanni até abordou, quando ele disse assim, capítulo 4, perdão, versículo 26, capítulo 4, versículo 26, ele diz assim, a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que filhos de Deus? Porque justamente a linhagem de Sete, diferente da linhagem de Caim, ela se devotou em fazer aquilo que Deus havia estabelecido com Adão lá no início. Ou seja, se voltou para se devotar ao Senhor, em adorar ao Senhor. E aí tem essa distinção clara dentro do texto. Né? Alguns teóricos trabalham a ideia de que eram alienígenas, eram, como é que se diz assim, anjos, os anjos que vieram e coabitaram com a filha dos homens. Mas dentro do texto, como a gente tem trabalhado desde o capítulo 1, fica muito claro essa questão de que eram homens, era a linhagem de Sete que se devotava em adoração ao Senhor, ou seja, eram dedicados ao Senhor. Aí ele usa esse termo, sim, trabalhando a questão lá dos filhos de Sete. Muito bem. Obrigado pela explicação. Entendi agora. Até para ajudar também, nós vemos no dia de hoje, eu acho que é 1 Coríntios que fala, o 2, eu não me lembro agora, nós vimos com o irmão N, aquilo que Deus ficou triste, né? A geração dos filhos de Deus, que é a geração de Sete, os homens casando com as mulheres da geração de Caim. É como se hoje os cristãos, discípulos de Jesus Cristo, procurassem as mulheres do mundo para casar. E tem uma passagem que eu não me lembro de decor aqui que fala, em Coríntios nós vimos, que não é bom juntar luz e trevas. Qual é a passagem? Segundo Coríntios, né? Segundo Coríntios. Segundo Coríntios, então, eu achei que é a primeira, segundo, deixa eu ver aqui. Se eu acho... Aqui, 2 Coríntios 6,14. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou comunhão entre luz e trevas. Então, nós cristãos, se tivermos a oportunidade de conhecer a palavra, na hora de casar, na hora de montar uma família, Deus quer que a gente construa essa família com uma cristã. A grande maioria não fez isso porque não sabia disso. Eu sou um que não sabia, mas graças a Deus minha esposa é cristã, hoje nós somos cristãos. Mas aqueles que são jovens na igreja de Cristo, eles têm que ser ensinados assim, a namorar e a casar, construir família com cristãs. Essa é a vontade de Deus. A mesma coisa que aconteceu lá, os filhos de Deus com os filhos do homem. Ou seja, os cristãos têm que casar com cristão, né? Muito possível. Muito bom, irmão. Obrigado, irmão. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário dentro do 13, ou outro que não deu para ficar claro dentro desse panorama que o irmão trabalhou? Sandro, para o Giovanni. Giovanni, nós vimos, como você fez uma revisão lá do capítulo 1 até o 13, agora, fazendo essa análise aí, nós vimos duas oportunidades que Deus já colocou para o homem. Primeiro foi quando ele criou tudo e deu para todo mundo decidir ser abençoado. Depois resolve exterminar com a humanidade por causa do pecado. Posteriormente, ele chama Abraão, dá uma nova oportunidade. Abraão, sendo um homem reto, então tomou essa iniciativa de Deus para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor e levar o povo, mostrar para o povo essa segunda oportunidade, o qual também o homem está perdendo a oportunidade e não, assim, perdeu primeiro com o dilúvio, agora vai perder a oportunidade com Abraão também, né? Porque Deus está dando a oportunidade, chama a primeira vez, olha, falei a vocês, tem uma grande nação. Com Abraão também, mas é a segunda oportunidade. E aí nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos ver
vai aparecer uns outros pregadores aí, os profetas, que é uma outra oportunidade para a humanidade, o ser humano. Assim, fazendo uma retrospectiva geral, Deus criou, planejou e criou todas as coisas. Deus prometeu a Abraão. Abraão fez todo o seu serviço, o povo não quis nada. Deus falou através dos profetas, o povo não obedeceu. Mandou seu filho, Jesus Cristo, para preparar a nossa vida como cristãos. O povo continua a não obedecer. Aí Deus deixou para nós um presente, que é o Evangelho, né? É a Igreja de Cristo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 5 oportunidades nós estamos tendo aí, e o povo ainda querendo perder essas oportunidades que Deus está dando. Aí, o que vocês... Ivone. Está fechado o áudio, Giovanni. É verdade isso, irmão. Obrigado, Sérgio. 2 Pedro 3,9 reforça isso, né? Que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, a volta de Cristo, né? Como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Já demonstrou essa paciência lá nos tempos de Noé, esperando a longanimidade, os 100 anos de Noé construir a arca, para o povo se arrepender. E continua pacientemente esperando hoje. Porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso. Essa é a nossa missão de levar o evangelho adiante e buscarmos mais pessoas arrependidas para Deus. Obrigado, irmão Aníbal. Tá, muito obrigado também. Deisiane. O que aconteceu com Ismael? O que aconteceu com Ismael? Eu ouvi bem? Sim. Não, nós não chegamos a Ismael. Eu fiz uma retrospectiva, nós estamos aqui a recém Abraão saindo com a Sara, eles não, a Sara ainda não é fértil. A história, nós paramos no 13 aqui, está começando a história. Não chegamos ainda no nascimento de Isaac. Entendi. Ainda vai chegar nessa parte. Isso. Ainda vai chegar nessa parte. Tá. Entendi. Tá, obrigada. Luiz. Luiz. Achei uma coisa interessante. No capítulo 12, o versículo 7 e 8, né, nós vemos então Abraão, ele começa a sua adoração a Deus de uma forma bem mais prática agora, no Deus verdadeiro, né? E no capítulo 7 você vai ver ele em Siquém, né, ele estabelece um altar e ele adora a Deus. Depois lá em Betel, no versículo 8, mais uma vez, né? E quando chega no 13, ele faz de novo, né? Quando ele vai novamente no capítulo 4, Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus invocando o nome dele. Então ele vai novamente, já no finalzinho, né, no versículo 4, né? E aí no finalzinho também, no versículo 18, então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região da grade dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então a gente vê que agora, quando Abraão entende realmente o Deus verdadeiro, que ele compreende a sua missão, nós começamos a ver que tanto ele mostra humildade diante de Deus, mostrando também diante do seu sobrinho, né? Colocando para que ele escolhesse, mas dentro do coração dele você vai ver que agora ele já é um homem adorador do Deus verdadeiro, né? Porque agora onde ele está parando, ele está então fazendo um altar dedicado ao Deus verdadeiro. Então é uma coisa assim muito bonita da parte dele. Assim é uma forma de adoração em reconhecer aquilo que Deus tem feito na vida dele. Então assim é uma grande lição para nós, né? Aquilo que nós conquistarmos, sempre lembrar de Deus, que é Ele que está por trás de nós, nos abençoando, nos guardando. Então é importante em todos os momentos da nossa vida nós termos um momento para adorar o Senhor. Não importa, né, o dia, a hora.
Importa é o momento que você tem aquela intimidade com Deus e reconhece sua soberania na sua vida. Então, isso é muito importante a gente ter como lição. É isso que Abraão está fazendo, né? Porque isso mostra a sua intimidade, a sua ligação com Deus, né? Então, o seu reconhecimento da sua bondade na vida dele. Então, nós precisamos entender que a adoração não se limita a um templo, a um prédio. Às vezes tem pessoas que se limitam, no domingo eu vou adorar a Deus. Não, todo dia você pode adorar a Deus, é intimidade, Deus é intimidade, é pessoal. Onde eu estiver, eu posso tirar um momento para adorar, para agradecer a Deus, em reconhecer aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo essa lição aqui, já na vida de Abraão. Era isso aí. Muito obrigado, irmão. E nós vimos aqui, esse foi um dos motivos, né, Luiz, de Deus para Abraão se afastar de sua família, dos seus parentes, porque todos eram adoradores de outros deuses, né? Esse foi o plano de Deus, e Abraão, por isso que ele tinha que se afastar, para seguir a linhagem de filhos de Deus mesmo, através de Abraão, né? Irmão Giovanni, boa noite. Gostaria de fazer um breve comentário, só para a gente... Aqui no capítulo 13, versículo 8, né? Diz assim, Abraão, no 7, na verdade, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Eu vejo assim que quando o homem adora a Deus e tem Deus no coração, ele é pacificador. Ele não comprou a briga dos pastores, né? Ele conciliou. Eu acho isso muito bonito. Para tirar de lição nós. Verdade. Bem observado, né? Podemos pegar até esse gancho aí também da conciliação que Abraão fez, né? A importância de um líder, né? Você vê aí que ele é um líder, né? Escolhido por Deus, mas você não vê arrogância, né? Você não vê aquela atitude de ambição, né? Não, porque Deus que me escolheu, eu que sou o cara, né? Vamos dizer assim. Então, você vê a humildade dele. Então, isso é muito importante para nós, que somos pessoas que estamos liderando pessoas. É importante liderar com humildade, não com arrogância, não impondo, não querendo o melhor para si, mas sempre pensando no melhor dos outros, né? É como Jesus, né? Jesus, ele liderou, mas pensando nas pessoas, sempre sendo humilde, mesmo sabendo que ele era o Senhor, mas ele procurou ser humilde. Então, é importante a gente aprender essa lição de Abraão também, né? Sermos pessoas líderes, mas um líder que é humilde, que entende, que compreende o outro lado, e deixa a pessoa escolher, né? Sem criar imposições, né? De uma forma drástica, assim, dura, porque se reconhecer que está ali naquela posição, né? Mas Abraão, ele foi humilde. Então, isso é muito bonito de se ver e aplicar em nossas vidas, né? Como responsáveis de ministérios, né? Às vezes podemos encontrar alguém se opondo em alguma coisa, então ter humildade, não querer brigar, discutir ou impor, porque é eu que mando aqui, né? Então, eu preciso ser aquela pessoa que ouve e que tenha compreensão para evitar uma briga, uma intriga, né? Dentro da própria congregação. Isso é muito importante. Verdade, irmão Luiz. Nós temos também um outro exemplo também de humildade, de pacificação, quando Paulo escreveu aos Filipenses. Lá tinha uma briga de duas irmãs, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 2, onde Paulo escreve, né? O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, duas mulheres, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, pediu para algum irmão lá, que não sabemos quem seria esse irmão, que ele fizesse essa apaziguação, né? Que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Ou seja, ele pediu para o irmão para ir lá apaziguar as duas, unir novamente as duas, pois as duas trabalharam muito na obra do Senhor. Então, esse papel nós temos que ter como cristão, como disse bem o Luiz, como nós vemos bem aqui, né? Como disse a irmã também, apaziguar. Não botar lenha na fogueira, muito pelo contrário, né? Apagar a fogueira. É bem interessante isso aí, né? Porque, às vezes, por ter aquela intimidade com certa pessoa, às vezes acontece da pessoa puxar a brasa para aquela pessoa.
em vez de tentar ver que todos nós somos irmãos e temos ali que apaziguar a situação e resolver, e não querer ficar, não, vamos descartar aquela pessoa. Então, não pode ser assim, né? Que às vezes acontece isso, né? Não descarta aquela pessoa ali, né? Vamos deixar ele de molho, vamos fazer isso. Então, em vez de ter sabedoria de agir como Jesus, age no sentido carnal também, né? Como se fosse um político, né? E não é assim. Na igreja não pode ter a politicagem, né? Temos que ser pessoas que resolvem os problemas de uma forma sempre olhando para Jesus, não no sentido de buscar interesse para si próprio, né? Hein, Giovanni, um ponto importante que a gente pode observar, dentro daquilo que o Luiz trabalhou na semana passada, lá no versículo 2, como tu até abordou na recapitulação, quando ele diz assim, ele dá ordem, né, versículo 1 e 2, versículo 2, ele enfatiza bem, né, e o que me chama a atenção dentro daquilo que a Alci comentou, e um ponto que me chama a atenção também, que eu vou já trabalhar aqui, é quando ele diz assim, ó, de ti farei, futuro, e te abençoarei, futuro, e te engrandecerei, futuro, se tu uma bênção, né? Ele é a bênção já. E é engraçado que ele vai trabalhar farei, abençoarei e engrandecerei. E aí me traz a memória um ponto, como a gente viu dentro do que a Alci comentou, quando ele diz assim, ele não fez contenda porque ele confiava na promessa. Deus já tinha dado para ele, Deus já havia falado, Deus havia revelado para ele a promessa. Então, na cabeça de Abrão, né, ele tinha a promessa de Deus. Por que eu vou fazer confusão em relação aos meus pastores e o pastor de Ló? Porque eu confio em Deus. Então, para onde ele for, direita ou esquerda, vale ou campina, para onde eu for, Deus fará, Deus abençoará, Deus engrandecerá. Aí o que me chama a atenção, né, que quando Ló, ele olha, lá no versículo 10, diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Aí eu fico imaginando assim, a campina, aquele campo verde. Aí o que ele tinha? Animais. Diz, rapaz, olha só a abundância que tem aqui. Meus animais aqui vão ficar gordos, vão crescer, vão multiplicar. A minha riqueza vai ser farta. Aí Abraão poderia olhar como nós, seres humanos, e dizer assim, perdi. Perdi porque quem saiu ganhando, olha a vantagem de Ló. Só que diferente de nós, Ló, no caso Abraão, ele estava olhando para a promessa de Deus. Agora a gente imagina, né? A confiança de Abraão, a esperança de Abraão voltado para uma promessa física, e nós, né, cada um de nós como discípulos de Jesus hoje na igreja, mais do que Abraão, nós temos as promessas espirituais e eternas, né? E aí que está o detalhe importante. Abraão, na promessa limitada terrena dele, fez a escolha certa confiando em Deus. Como é que a gente vai também agir? Precisamos agir seguindo o exemplo de Abraão, mas agir de uma maneira mais confiante, mais esperançosa. Por quê? Porque as promessas que nós temos no Senhor hoje, como igreja, são promessas espirituais e eternas. Alguém pode dizer assim, mas Deus não responde a minha oração. Eu sempre converso e penso assim, lembra lá o que ele disse para a igreja em Esmirna? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ele não prometeu o livramento. Ele só disse, seja fiel. Seja fiel ao quê? A promessa. Se eles fossem fiéis até a promessa, qual era o resultado da promessa? A coroa, mesmo que eles morram, mas a coroa está garantida, a coroa espiritual, né? A vida eterna é a mesma para nós. A vida, muitas vezes, não é fácil para um discípulo. Às vezes, para manter a nossa fidelidade, a gente precisa tomar decisões difíceis. Mas o que conforta o nosso coração como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, são as promessas, a esperança que a gente tem no Senhor. O tempo vai passar, talvez as dificuldades aumentem, mas a certeza é que o Senhor, diante de mim, diante de cada um de nós, ele vai cumprir aquilo que ele estabeleceu, né? Então, isso me chama muito a atenção nessa questão aqui de Abraão, né? De ele confiar. Não, qual é o lado que você quer? Vai para lá. Então, eu vou para cá, mas confiando naquilo que Deus havia prometido para ele. Imagine para nós hoje, como igreja do Senhor, as promessas que nós já temos em nossas vidas e aquilo que Deus ainda fará por mim e por você. Muito bom, irmão Alessandro. Eu sempre falo para os irmãos em relação a essa promessa, que nós cristãos
E nós temos isso. Nós estamos aqui hoje reunidos, estudando a palavra do Senhor, porque nós estamos firmes na promessa, nós enxergamos, nós temos nosso alvo, que é Cristo, é o reino eterno. Se nosso alvo não fosse esse, nós estaríamos aí no mundo, aí, curtindo as coisas do mundo, aproveitando outras, e fazendo outras coisas. Então, nós estamos aqui hoje reunidos, estudando, assim como Abraão, estamos com vistas, com foco na promessa de Deus, que é a vida eterna. Irmão Valdivino, aí depois o Natanael, depois o irmão Sérgio. Boa noite para todos. Obrigado, hein, Giovanni, por esse relato que você fez dentro do contexto, muito bom. E o capítulo 3, excelente, né? Então, Abraão, na época, né? Ele deu ordem para Ló escolher, né? Aí o Ló escolheu, ergueu os olhos, fala aqui na minha versão aqui, ergueu. Então, Ló ergueu os olhos e observou toda a planície. A minha fala planície. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, irmão. Estamos ouvindo. Obrigado. Toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Soar, era como o jardim do Senhor. Olha mesmo que beleza. Era uma maravilha, né? E Abraão não falou nada, deixou à disposição dele, né? O Deus que faz a obra e Deus que está no controle daquela época até hoje, que Deus é do princípio, fazendo essa obra, e nós temos que, tudo que acontecer, nós aceitarmos em nossa vida. Tem pessoas que falam, eu estou desempregado, estou doente, que nem a nossa irmã Jana aí, olha aí. Que maravilha que ela falou hoje, que se alimentou bem e está bem aí assistindo o estudo. Parabéns, Jana, porque nós temos que ser fortes e corajosos, né? Porque se está em Cristo, vai sofrer. Se não está em Cristo, vai sofrer. É pior sofrer em Cristo do que sofrer sem estar em Cristo. É isso que eu tenho que falar. Então, obrigado, hein? Obrigado, irmão. Natan. Opa! Só endossando mais o que os irmãos estão falando no que diz respeito ao ponto da escolha de Ló e o fato de Abraão deixar Ló à vontade em escolher. Me fez lembrar lá de Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se colocarmos assim a situação de Ló e Abraão, Ló estava contemplando a campina. Ou seja, a fé dele, a confiança dele, a garantia dele estava naquilo que ele estava vendo. No entanto, Abraão não. Isso prova mais uma vez a fé deste homem, né? Em deixar aos cuidados de Deus, que ele proverá, desde quando ele foi chamado, em confiar nas promessas de Deus. Que seja um lado deserto, que seja, mas Deus tudo proverá. Nossa vida não é diferente. Parece que nós confiamos muito mais em situações que estamos vendo ou vivendo, tocando, sentindo. Se não temos nada, ficamos um pouco desacreditados. Não confiamos em Deus. Não deixamos Deus agir em nossas vidas. Seria mais ou menos essa a ideia, o entendimento e a aplicação que eu tenho para nós. Irmão Sérgio? Bom, Alessandro, eu quero te dar um pouquinho de uma ajuda aí. Brincadeira. Quando tu falaste ali em nós pedirmos, né, e nos confiarmos e colocar Apocalipse 2:10, eu diria que para a gente tem a passagem de 1 João 5,14. Quando nós pedirmos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele nos dá. Então, Deus vai nos dar no tempo dele. O que a gente pede, nós podemos pedir. Eu já levei um ano que eu até já tinha esquecido que eu tinha pedido. Depois, quando eu recebi, que eu me lembrei, né? Mas, né?
Outro ponto, Giovanni, eu quero voltar e ver se tu concorda comigo, claro. O fruto, lá no capítulo 3, que a Eva pegou, né? Ali o fruto não é maçã, não é figo, não é pera, né? Não é pêssego, mas ali o fruto é obediência, né, Giovanni? O fruto é desobediência, né? Desobedecer a ordem de Deus, né? O fruto era não comer daquela fruta, era a ordem de obedecer a Deus. Obediência, né? Obediência. É o que disse o irmão no estudo, o irmão Alan, né? O irmão N, né? O irmão N que tem essa tese, né? Ele passa muito no estudo dele que essa questão não fala qual é o fruto, mas ele também, assim como o Sérgio falou, ele vê que é a obediência, né? Então, a obediência era não comer o fruto. Quando a mulher e o homem comem o fruto, desobedecem a Deus. E essa é a nossa vida, né? A nossa vida como cristão, a criação de Deus, Deus dá o livre-arbítrio para os homens, ele diz o que ele quer, o mundo é dele, as ordens é dele, o papel de cada um definido na igreja, na terra, olha, o mundo é meu, eu sou o Senhor, e é assim que eu quero os meus filhos. É que nem é na minha casa, aqui, quando for visitar minha casa, as ordens aqui em casa é do dono da casa, né? E quando a gente desobedece a Deus, no caso, Deus não gosta, então ali foi a desobediência, né? E assim nós devemos ser hoje, quando somos cristãos, obedecer a Deus. Extrema obediência. E Deus falou desde o começo lá, todos aqueles que desobedeceram perderam as terras, né? Assim foi o povo de Israel. A desobediência fez deles escravos de Egito, escravos depois, acabou com os romanos, e dos persas, assim foi indo. E, Giovanni, até quando Moisés estava com a placa lá, né? Que eles estavam desobedecendo, que o Arão fez o bezerro de ouro, Deus queria destruir eles. E fazer uma nação só de Moisés, né? E daí Moisés interferiu e disse, não, daí todas essas nações vão dizer que tu trouxe esse povo para o deserto para te matar eles. E Moisés não entrou na Terra Santa, né? Porque desobedeceu a Deus. Ele mandou falar com a rocha e Moisés bateu na rocha com coisa. Mas sabemos que ele está no céu, né? Só não entrou na Terra prometida aqui na Terra, mas no céu ele está no céu. Eu não sei se, Alessandro, se foi bem resumido esses capítulos, os irmãos que entraram. Eu convido a todos, né? Eu tenho agora o Antônio Chaves e o Claudemiro para falar, né? A permanecer nesse estudo maravilhoso dos irmãos. E a irmã Deisiane, eu olhei rapidamente, o Ismael vai nascer no capítulo 16. 16, então nós vamos ver isso direitinho. Agora é o irmão Antônio Chaves, olha só. O Chaves, isso. Eu estava só pensando no versículo 16, quando a palavra diz assim: farei a tua descendência conforme o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Eu acredito que Deus aqui esteja falando nos dois sentidos, tanto de descendência sanguínea, quanto descendência da fé. E a gente pode confirmar isso em Hebreus, capítulo 11, versículos 10, que diz assim, ó, pela fé também, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Acredito eu que Deus está falando no versículo 16 da descendência de Abraão, não tão somente consanguínea, mas da fé de Abraão, conforme o versículo 10 de Hebreus 11, que é a fé de que não uma habitação terrena, mas uma habitação celestial. E também, a gente pode até considerar o versículo 15, quando ele diz, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a tua descendência para sempre. E aí a gente imagina, se ninguém consegue contar o pó da terra, porventura, a terra delimitada que Deus daria a Abraão, caberia a sua descendência conforme uma quantidade imensurável? Então, acredito eu que Deus está falando no versículo 16 a respeito de
todos os que, conforme a fé de Abraão, deles seria descendência. Concordo com o irmão também. Valdemiro? Opa, vamos lá. O Luiz já falou sobre isso, né? Só mesmo aproveitando para incrementar um pouco mais, né? Versículo 18 diz assim: Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Versículo 13 diz assim: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, quer dizer que os homens eram maus, né? E grandes pecadores contra o Senhor, enquanto que Abrão levantou ou ergueu um altar ao Senhor. Mostrando a ideia da fidelidade, né, da dedicação, e como a gente acha que a pergunta que o Cícero fez lá no começo, né, Giovanni? A ideia de filhos do homem e filhos de Deus. A gente pode ver que Abraão continua sustentando, né, essa linhagem no sentido de fidelidade, de zelo, de adoração, né, de buscar a Deus. É bem interessante. Perfeito. Também uma pergunta que o irmão fez aí, o descendente, quando fala a palavra, fala o descendente de Abraão, o descendente ele está falando diretamente de Cristo. Descendente seria Cristo, né? Trabalhando naquele mesmo contexto, né, irmão Sérgio, que o Giovanni também abordou de capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 15, né? A ideia de Jesus, já olhando lá desde o começo. Então, mantendo, como o Chaves também trabalhou, a ideia da fé, né? Olhando para Jesus, a genealogia, vamos colocar assim, lá de Mateus, como ele aborda muito, no sentido espiritual, olhando para a igreja, né? No contexto espiritual. Diga, irmão Aníbal. Na prática, irmão, para o crescimento espiritual nosso, então, como nós vimos nesses textos que acabamos de ver e estudar hoje, esses dias atrás, então, Abraão se mostrou tão humilde, tão grato, porque ele ficou rico, mas ele não se exaltou da riqueza dele, e é um pacificador, fez muita pacificação entre Ló e... ele fez conciliação para evitar intrigas. Então, isso são armas para o crescimento espiritual. Nós temos que olhar para isso, olhar para Abraão e ter como uma arma para a gente. A humildade, a gratidão, a pacificação, a conciliação, que faz com que nós realmente possamos despertar a gente a vontade de fazer sempre o melhor. Algo mais a acrescentar, Giovanni? Não, eu espero ter feito a recapitulação para os que entraram pela primeira vez, ver aonde estamos, o que aconteceu até o 13, e um convite para continuar os domingos. Sei que é um dia, a gente está chegando no final do dia já bastante esgotado da semana, mas que tenham energias para participar desse estudo. Para mim está sendo magnífico, é a primeira vez que eu estou estudando Gênesis. Uma coisa é eu ler Gênesis, outra coisa é eu estudar com os irmãos, ouvir os irmãos, esses que vêm aqui e trazem o estudo. Então, é muito importante para nós conhecermos desde o começo a criação de Deus. É um convite que eu faço aos irmãos que estão aqui e divulgar também. E lembrando, né, que mesmo que não seja possível estar todos os domingos, a gente já faz a postagem, né? Então, tem a postagem que a gente faz todas as semanas. E aí, perdeu, não pode estar num capítulo ou no outro, a gente sempre posta para que possam ficar atualizados, né? Para as outras aulas, as aulas que vêm. Então, uma forma de a gente poder incentivar os irmãos. E para nós, aqui de Manaus, é uma satisfação tê-los, né? A gente tem irmãos do Rio Grande do Sul, tem irmãos do Nordeste, né? De São Paulo. Hã? É meu telefone? Sim, no YouTube, a gente faz a postagem no YouTube. O Giovanni tem aqui o canal, aí pode passar para os senhores o link. A gente sempre posta. Essa aula de hoje a gente já vai postar amanhã. Ela já vai ficar disponível no YouTube. Tanto essa como a do Enio de quinta-feira, que a gente começou de Lucas.
Aí a gente sempre posta para os irmãos irem acompanhando. Diga, Passar o Paulo. contato do Sérgio para você aí, irmão. Ah, sim, para pode quem deixar. quiser aí, para qualquer irmão que queira aí, tá? Tem nosso Instagram também, né, Sandro? Isso. Lá no YouTube já tem o Instagram também, inclusive, da igreja. Então, tem esses canais para comunicação e a gente divulga, né? Assim, faz a postagem pelo YouTube, de todos os cursos, seja aqui do Gênesis, seja do 1 Coríntios, 2 Coríntios, da Lucas, que começou agora semana passada. A gente posta todos lá, tá bom? E é uma grande satisfação tê-los, né? Para nós é uma honra poder ter esse momento de edificação. Agradecer o Giovanni aí pela dedicação, pelo esforço, por esse trabalho que ele fez de recapitulação ajudou muito até para a gente, né, que já está aqui desde o início, ajuda muito para a gente voltar e aí fazer o alicerce de todo o entendimento daquilo que a gente observou, tá bom? Pedir para o irmão Sérgio, então, para a gente finalizar com a oração final. O amor de Deus por nós é um assunto sobre o qual se deve refletir com muito mais cuidado do que o nosso amor por ele. Verdade. Sim, é verdade, Deisiane. Oremos, então. Senhor, querido Deus e Pai Santo, chegamos na tua presença agora, Deus. Te agradecemos por esta aula do irmão Giovanni, que ele continue sempre sendo orientado e guiado pelo teu Santo Espírito, para que cada vez mais essas aulas sejam melhores. E que todo irmão que está aqui possa tirar o máximo de proveito para colocar nas suas vidas, Senhor, em cada uma das suas congregações, ou em todas as congregações que nós estamos reunidos aqui, Senhor, em várias cidades, vários estados, Senhor. Pai amado, te agradecemos por este momento. Te entregamos todas as pessoas que estão aqui, Pai, que tu venha orientar e guiar elas toda essa semana que está iniciando. No nome do teu Filho amado, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu postei ali, ó, procure Amém. no YouTube o endereço Igreja Amém, de Giovanni. Cristo no Centro Manaus. Nessa página existe uma playlist. Está todos os estudos da primeira e segunda carta de Coríntios que tivemos com o irmão Enio, está o estudo que tivemos de Lucas com o irmão Enio, e também está o estudo de Gênesis. E qualquer Isso. necessidade que precisarem, podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu auxilio os irmãos aí. Satisfação, irmãos. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Obrigada, Giovanni. Abençoe a todos. Cícero, obrigado, irmão Sérgio. Boa noite, Giovanni. Obrigado aí pelo estudo. Boa noite, Valdivino. Tudo de bom. Valeu. Boa noite, Giane. Obrigado aí. Tchau, obrigado, irmão. Obrigado. Boa noite a Tchau, todos. irmão. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Jô. Essa parte é a melhor Boa parte. noite, olha. Mana. Boa noite, Goni. Ali está a Essa é a melhor família parte. Beltrão ali, o Sandro. Francisca. As duas irmãs ali, né? Boa noite. Boa noite, A Desiane. minha sogra é Tia Maneide. Dona Cleonice. Dona Francisca, boa noite. Boa noite, Donei. Boa noite. A irmã Desiane também é de Manaus ou... Quem? A irmã Desiane também A é de Manaus? Desiane ela é aluna Zuleika. do curso de Teologia Básica. Aluna Dona Débora, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Dona Mica, Cleonice. estranho ter silêncio, Mica, Boa também. noite. Oi, Dona Mana. Giane, satisfação, Dona Giane. Estava Força. quietinha hoje, Mica. Eu estava só ouvindo. Não ouviu a voz. Até amanhã no estudo de Mateus, o irmão N, né? Mateus, né? Irmão Enio, segunda e terça, Matheus. Segunda e terça, é isso aí. 19h30. Então, Tchau, tá, Paulo. boa Um noite. abraço. Irmão Valdivino, Tchau, Boa noite, seu satisfação. lindo. Valeu, Tchau, Alexandre. Foi um tchau. prazer. Boa Deus noite, abençoe André, boa todos noite. vocês. Giovanni, parabéns. Boa Um noite, grande Obrigado, abraço. muito obrigado. Deus abençoe. Boa semana, Boa noite, todos. Obrigada, Cícero, um abraço. Boa semana Boa para noite, seu Valdivino. Dê um abraço na dona Neide. Ó, Boa noite. tá esquentando a janta lá já. Tchau. Valeu.